Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, hoje é dia 23 de junho, estamos começando mais uma videoaula e a gente vai lá para nossa apostila de língua portuguesa, que a gente estava falando ontem sobre sílaba tônica. E aí, como que foi para vocês? A Pro mandou um vídeo, né, explicando um pouquinho melhor sobre essa questão das sílabas, da última, da penúltima sílaba, da antepenúltima, que quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, está na última sílaba daquela palavra, a gente fala que aquela palavra é uma oxítona. Quando ela tá, a sílaba mais intensa, a sílaba mais forte, quando ela tá na penúltima sílaba daquela palavra, ela é uma paroxítona. E quando aquela sílaba forte, mais intensa, que quando a gente fala, a gente dá uma entonação maior, quando ela tá na antepenúltima, a gente fala que aquela é uma palavra proparoxítona. Vocês já se acostumaram com as palavrinhas? Ai, no começo parece que é uma palavra feia, né? Mas depois a gente se acostuma e aí fica tudo certo. Então, a gente vai lá na página 32 pra gente corrigir a tarefa. Quem não fez, aproveita para fazer agora junto com a Pro, tá? Então, sílaba tônica. 1. Releia o trecho a seguir. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Essa frase, esse trecho a seguir foi tirado da onde? Do e-mail. Lembra do e-mail que a gente fez lá na outra aula? E qual que é a palavra que está em destaque aqui, ó? Que ela no A fala assim, separe em sílabas a palavra destacada. Qual que é a palavra destacada desse trecho? Análises. Sim ou não? Sim, análises. E agora eu vou separar essa palavra, separar as sílabas dessa palavra. Então eu vou separar lá. Analises. Ok? Analises, tá? Qual é a última sílaba dessa palavra? Analises. Qual é a última sílaba? Zes, ok? Qual é a penúltima sílaba? Analises. Li é a última sílaba. E depois, qual é a antepenúltima sílaba? Analises. A antepenúltima sílaba é na. A gente tem até um acento ali. Na, ok? Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, agora vocês vão pintar ali a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. Análises. Então, qual sílaba que é? Na. Lembra que a Pro falou ontem que a sílaba que tiver o acento, a gente sabe que é a sílaba tônica daquela palavra, né? Então, eu vou pintar ali na, que é a antepenúltima sílaba da palavra análises. Análises. É a antepenúltima. Se é a antepenúltima, análises é uma palavra proparoxítona. Muito bem, terceiro ano. Vocês estão sabendo mesmo. 2. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, agora, nas palavras que eu tenho aqui, vocês vão circular para mim, pode usar o marca-texto também, quem quiser, a sílaba tônica, a sílaba que a gente pronuncia com mais força, com mais intensidade. Vamos lá? Então, eu tenho lá, revista, revista. Qual é a sílaba que eu pronuncio com mais entonação, com mais força, com mais intensidade? É a sílaba vis. Então, revista. Então, circula a sílaba vis. Depois, brinquedos. Brinquedos. Eu vou circular a sílaba que. Onça. Onça. Eu vou circular a sílaba a primeira sílaba, ok? Que também é a penúltima, tá bom? Índios, índios. Então, qual eu vou circular? Já tem até o acento ali, né? Viagem,
viagem. Eu vou circular a sílaba A ali, sozinho. Amanhã. Amanhã. Eu vou circular a sílaba nhã, ok? Tem até o acento ali também. A última palavra também tem acento, então agora ficou fácil, né? Porque a gente já sabe que a sílaba tônica é a sílaba que sempre tem um acentinho. Então, deverá. Deverá. Eu vou circular a sílaba ra. Tá bom? Quando vocês forem fazer esse tipo de atividade, aí eu preciso saber qual é a sílaba tônica, fala a palavra em voz alta, tá? Ninguém vai achar que vocês são doidos, não. Pode falar, tá? Em voz alta. Então, aqui eu tenho um quadrinho explicativo e tá lá assim. A sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de, terceiro ano, sílaba tônica. Muito bem. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, quando eu falo dependendo da posição, é porque essa sílaba tônica pode ser a última sílaba da frase, a penúltima ou a antepenúltima, tá? As palavras podem ser classificadas em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítonas, quando a sílaba é a antepenúltima, ok? Eu espero, assim, que essa questão esteja bem clara aí na cabecinha de vocês, tá bom? Aí lá o exercício 3. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Ah, então agora eu quero saber a classificação dessas palavras dependendo da posição da sílaba tônica. Então, para eu saber essa classificação, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde está a sílaba tônica em cada palavra, tá? Então, depois que eu descobrir onde ela tá, vocês vão me dizer se ela tá na última sílaba, na penúltima, na antepenúltima, para depois eu colocar aqui se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Então, primeiro vamos identificar onde tá a sílaba tônica de cada palavra. Então, eu tenho lá uma palavra, indígena. Gente, a sílaba tônica, a gente não tem como falar ela baixinha, né? Ó, a gente não consegue. Né? É uma sílaba forte, intensa. Tem que ler a palavra em voz alta, tá? Pra gente descobrir aonde que tá a sílaba tônica. Então, eu tenho lá, indígena. Então, separando a sílaba, eu sei que a sílaba tônica é de, indígena. E ela é a antepenúltima. De é a antepenúltima. Na é a última. G é a penúltima. E de, antepenúltima. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, para eu classificar essa palavra, eu já sei que ela é uma proparoxítona. Escrevam lá. Indígena, proparoxítona. Depois eu tenho revista. Revista. Eu sei que a sílaba tônica é vis, ó. Revista. Então, eu sei que a sílaba tônica é vis, é a penúltima sílaba da palavra. Então, ela é uma palavra paroxítona, ok? Porque a sílaba tônica está em penúltimo ali naquela palavra. Depois eu tenho viagem, viagem. A sílaba tônica é a, e eu sei também que essa sílaba é a penúltima da palavra viagem. Viagem. Então, ela também é uma paroxítona, ok? Depois eu tenho ali índios. Gente, índios. Essa palavra a gente pode separar ela de duas formas diferentes. Índios ou índios, tá? Então, essa palavra, a sílaba tônica eu já sei que é in, mas como eu posso separar ela de duas formas diferentes, então eu sei que ela pode ser ou paroxítona ou proparoxítona, porque se eu separar essa palavra índios, se eu separar ela em 3 sílabas, ela vai ser proparoxítona, porque a sílaba tônica é in e ela vai ficar em antepenúltimo lugar. Agora, se eu separar a palavra índios em 2 sílabas, índios, que também tá correto, ela vai ser uma palavra
paroxítona, porque eu separei ela em duas sílabas, in é a penúltima e ela se torna uma palavra paroxítona. Então, quem colocou proparoxítona acertou e quem colocou paroxítona acertou também, ok? Deverá, deverá, são 3 sílabas, mas a sílaba tônica está na última posição, deverá. Se ela está na última posição, ela é uma palavra, o que, terceiro ano? Oxítona, muito bem. Agora eu tenho aqui, brinquedos, brinquedos. Então, qual é a sílaba tônica? Que, brinquedos. E ela tá em penúltimo lugar ali. A posição que ela ocupa é a penúltima posição. Então, se a sílaba está na penúltima posição, ela é uma palavra paroxítona. Isso mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a acentuação das monossílabas. O que é uma monossílaba? Quem lembra que a gente trabalhou monossílaba, dissílaba e trissílaba e polissílabas? Quem lembra? Monossílaba, a palavra que tem apenas uma sílaba, por exemplo, sol, por exemplo, por, boi, chá, fé. São palavras monossílabas, tá? Porque ela só tem uma sílabazinha só. Dissílaba, 2 sílabas. Casa, dissílabas, 2 sílabas, tá bom? Brinquedo, 3 sílabas, é uma trissílaba. A gente lembra disso, né? Então, agora, aqui a gente vai falar sobre a acentuação das palavras monossílabas. As palavras também são classificadas de acordo com o número de sílabas. Vamos relembrar? Então, vamos relembrar? A gente já falou um pouquinho, vou falar de novo. Então, eu tenho ali uma frase. O jogo foi criado por índios brasileiros. Eu tenho várias palavras ali e vamos classificar essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas, ok? Antes a gente classificou as palavras de acordo com a sílaba tônica, né? Quando eu falo oxítona, paroxítona, proparoxítona, eu estou classificando as palavras de acordo com a sílaba tônica. Agora, a gente vai relembrar como classificar as sílabas de acordo com o número de sílabas de cada palavra, né? Então, eu falei ali a frase, o jogo foi criado por índios brasileiros, que essa frase também vem do e-mail, tá? Então, eu tenho ali a palavra o. Essa palavra, ela é o quê? Monossílaba, dissílaba ou trissílaba? Monossílaba, né? Uma sílaba. Então, a palavra o tá lá escrito, uma sílaba, monossílaba. Jogo, jogo. Quantas sílabas? 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, ela é uma palavra dissílaba, ok? 2 dissílabas. Criado. Então, eu tenho essa palavra, criado. Quantas sílabas? 3. Se ela tem 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. É super fácil de lembrar, né? 3 trissílabas. 2 dissílabas. É bem facinho de lembrar, né? Pelo amor de Deus. Depois eu tenho lá índios. E aqui eu tô contando que essa palavra tem 3 sílabas, que ela é uma trissílaba. E ela pode ser dissílaba também. Lembra que a gente conversou? Lembra? E depois eu tenho brasileiros. 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 Ela tem 4 sílabas. Então, quando a palavra tem 4 sílabas ou mais, polissílabas, que poli vem de vários, tá? Poli não vem de 4, poli vem de vários, tá bom? Então, se ela tem 4 ou mais, polissílabas de vários. Classificamos de acordo com a quantidade de sílabas e agora a gente vai lá. As monossílabas tônicas, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase. São acentuadas quando terminam em a ou as, por exemplo, chá, paz. Então, toda monossílaba, toda palavra
que ela tem uma sílaba só e que ela é uma sílaba tônica naquela frase, que a gente lê com mais intensidade, com mais força, ela tem o acentinho. Então, ó, chá e paz, ou então terminado em e ou es, por exemplo, pés e ré, o ou os, por exemplo, dó ou nós, ok? São monossílabas tônicas, porque quando a gente fala essas palavras em uma frase, quando a gente vai ler aquela frase e a gente percebe que aquela monossílaba, ela é a sílaba mais intensa daquela frase, que eu falo com mais intensidade, com mais força, ela é uma monossílaba tônica, então ela tem acento nesses três casos aqui, terminadas em a ou as, terminadas em e ou es, terminadas em o ou os. Por exemplo, 4. Escreva mais uma palavra monossílaba terminada em a, terminada em e terminada em o. Então agora vocês vão escrever para mim uma palavra que é monossílaba, que tem uma sílaba só, terminada em a, terminada em e, terminada em o. Então eu tenho lá cá, lá, má, já, vá. Com e eu tenho fé, lê, crê, vê e né. Terminado em o, sós, cós e pós. Ok? Agora aqui, ó, acentue as palavras a seguir quando necessário. Então, eu tenho algumas palavras ali. Eu tenho bem, boi, bom, chá, crê, fé, luz, mal, mês, nós, oi, pá, pé, pós, rei, ré, sou, mim, pó e vê. Qual dessas palavras que eu vou acentuar? A primeira palavra que eu vou acentuar é a palavra chá. Eu não vou acentuar bem, eu não vou acentuar boi, eu não vou acentuar bom, tá? Então, a primeira palavra que eu vou acentuar aqui é a palavra chá. Depois, a palavra crê, tá? De crença, crê. A palavra fé, eu também vou acentuar, eu tô até acentuando as minhas aqui também. A palavra luz, não vou acentuar. Mal, não vou acentuar. Mês, sim. Mês, ela chega mês que vem. É uma sílaba tônica, tá? Mês, nós vamos acentuar. Nós também vamos acentuar. Oi, não. Pá, vamos acentuar a palavra pá. A gente já sabe, né? Pé, com certeza, vamos assinalar a palavra pé. Pós, também vamos acentuar a palavra pós. Rei, não. Ré, sim, vamos acentuar a palavra ré. Depois sou, não. Mim, não. Pó, vamos acentuar sim, com certeza a palavra pó. E a palavra vê também vamos acentuar. E aí agora vocês vão lá na página 34, que a gente vai falar agora sobre divisão silábica. Divisão silábica. O que é? O que é? Recorte as figuras do fim da página, que tem aqui embaixo, e leia as dicas a seguir para descobrir o que colar em cada quadrinho. Então, o que é o que é? Eu tenho que ler a dica primeiro, para depois saber o que eu vou colar. Depois, escrevo o nome de cada figura. Então, eu tenho ali a primeira dica. A gente fazer agora, tá? Porque não tava na tarefa. Vocês vão fazer agora comigo, ou se quiser, pode fazer depois que terminar o vídeo também, tá? Então, eu tenho lá, sou vermelha, saborosa, polissílaba, ou seja, tem mais de quatro ou mais sílabas. E sou paroxítona, ou seja, a minha sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra. Quem sou eu? Então, eu sou vermelha e sou saborosa. E agora? Ó, então eu tenho ali picolé, pão, árvore e framboesa. Framboesa. Ela é vermelha, ela é saborosa, ela é polissílabas. Framboesa, 4 sílabas, então ela é polissílabas. E a sílaba tônica está na penúltima? Framboesa. Está, então vamos colar ali a deliciosa framboesa.
E ali do ladinho tá assim: posso ser grande ou pequena, com frutos e flores, sou trissílaba, ou seja, eu tenho 3 sílabas, e proparoxítona, quem sou eu? Então, é uma palavra que é trissílaba, tem 3 sílabas e é proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica está na antepenúltima dessa palavra. Se ela tem só 3 e ela tá na antepenúltima, então ela tá também na primeira sílaba dessa palavra. Será que é o picolé? Não. Pão? Não, porque o pão é monossílaba. A framboesa já foi, então árvore. Árvore. Ok. Então, ali eu vou colar a árvore, porque a sílaba tônica A é uma trissílaba, porque tem 3 sílabas. Ok. Depois ali embaixo, posso ser branco, integral ou doce, sou monossílabo tônico. Quem sou eu? A palavra é o que é? Que é monossílabo tônico. Monossílabo ainda tem um acentinho. Pão. Recortem e colhem o pão ali. Agora ficou super fácil. Sou gelado, trissílabo e oxítono no masculino. Quem sou eu? Trissílabo. Então eu tenho ali picolé. Picolé, trissílabos, e a minha sílaba tônica está na última, então é uma oxítona. É o picolé. Pode colar o picolé ali. Quem ainda ficou com dúvida nessa questão da divisão silábica, da classificação em relação à ordem, tá? E manda uma mensagem para Pro, ok? E agora eu vou encerrar esse vídeo e vou começar um novo que a gente vai trabalhar o conteúdo de ciências, isso mesmo, tá bom? E eu já volto.